Essa é a segunda aula do livro de Gênesis, é uma iniciativa da Escola de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Meu nome é Ricardo Moreira, eu sou professor da disciplina. Bem, muitas pessoas ligadas à igreja, nas universidades, na vida em geral, todo mundo faz um discurso teológico e querem dizer que a coisa foi assim, foi assado, que eu sou assim, eu acredito em Deus assim, eu acredito que a criação foi assim, assim, e alguns, inclusive, incorporam uma visão intransigente, de não foi assim, pronto, sabe, são donos da verdade, e querem ser representantes do que Deus disse. Isso até os fariseus eram dessa forma, sabe? Né? A grande questão é que na teologia, grande parte da Bíblia não são exatas. Por exemplo, adultério não. A Bíblia diz assim, nos 10 mandamentos, não adulterarás. Tem várias passagens assim que você não deve adulterar. Mas tem outras passagens da Bíblia que não é 2 mais 2 é igual a 4. A gente tem que entender todo um costume, ter uma interpretação. Na verdade, existe toda uma religiosidade por trás do ser humano. E até mesmo ateus têm opiniões sobre assuntos de teologia. É engraçado, né? Até ateu tem quer ter essa visão, né? Mas se eu perguntasse a qualquer pessoa o que seria teologia, muitas pessoas iam responder o estudo de Deus. Só que já começa o problema aí. Como é que você vai estudar Deus? Porque Deus é inalcançável, né? Então, para ser ciência, a ciência toca, manipula, às vezes entrevista a pessoa que quer estudar. E com Deus, como é que você vai entrevistar Deus? Deus deixou a palavra dele aqui escrita. Mas você acha que Deus Deus, ele limitou a gente só precisa saber o que está escrito na Bíblia. Mas você acha que o poder de Deus e tudo que ele é, tudo que ele pode estar restrito aqui na Bíblia? De maneira nenhuma, né? Nós somos humanos, finitos, nós somos temporais, a gente vive no máximo 120 anos aqui, nosso Deus é imaterial, é infinito, é eterno. Então, é muita diferença, né? Então, na verdade, o que se estuda em teologia é uma visão, uma experiência, uma prática particular do que se existe da fé em Deus, do novo ser, da nova vida, né? E o problema quando se estuda Gênesis é que não existe resposta todas, porque Deus não deixou todos os detalhes, não deixou detalhes específicos. Então, existem algumas perguntas que não existem respostas exatas. A gente só vai ter essa resposta quando a gente chegar lá no céu e tiver face a face com Jesus. Aí você pergunta a Jesus, e aquilo ali? Aí ele pode responder, sabe? Mas, por outro lado, isso não quer dizer que a gente não estuda a Bíblia. A própria Bíblia diz assim, em 2 Timóteo, Paulo escreveu dizendo assim, procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Em outras palavras, é assim, olha, faça um esforçozinho, faça um esforço para estar disponível diante de Deus, quando você estiver na frente de Deus, como alguém que foi aprovado, que fez um teste e passou, semelhante a um trabalhador que é hábil, que ninguém pode falar nada mal do ofício, que você sabe manusear a palavra de Deus, a Bíblia. Então, Paulo está dizendo isso. Então, embora a gente não tenha todas as respostas, é para a gente estudar a palavra de Deus, né? E é assim, Gênesis não vai dar a resposta de tudo, mas a gente vai estudar o princípio primário de Gênesis, que é revelar que Deus criou tudo e o que é que ele espera da gente. Não se trata de revelar a mecânica do universo, lei física, lei química, lei biológica, né? A Bíblia não é um livro científico.
A Bíblia não precisa de uma autenticação da ciência, pois quem faz a autenticação da Bíblia é o Espírito Santo, sabe? Entretanto, a ciência cada dia se mostra prova mais a Bíblia. É claro que a ciência vai provar a Bíblia mais e mais, né? Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 1, dos versículos 1 ao 5, que foi o primeiro dia de criação. Hoje uma aula todinha só sobre o primeiro dia de criação, né? E o que é que está escrito? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e a noite chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Né? Para mim, acho que isso, qualquer um que lê isso, fica bastante claro que a mensagem bíblica é que todas as coisas vieram da existência de um ato intencional de Deus. Ele quis fazer. Mas o grande problema é quando você pega a linguagem que Moisés escreveu, como a gente viu na aula anterior, é uma linguagem simbólica. Então, por questão de interpretação, por questão de hermenêutica, a gente não pode pegar palavra por palavra e ir entendendo. A gente tem que pegar palavra por palavra, o conjunto de palavras. A gente tem que ir entendendo ao todo o que Deus quis dizer. Né? Por exemplo, como está escrito lá no hebraico, Bereshim, bara Elohim, et ha-marahim, vere harash. Mais ou menos isso, né? De trás para frente, né? É diferente do nosso português. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? No princípio, né? Aí a primeira pergunta que a gente faz é: que princípio é esse? Que tempo é esse? Na aula passada, a gente viu que a ciência diz que isso foi há 13,7 bilhões de anos atrás. E alguns teólogos, estudiosos da Bíblia, acreditam nisso também. Essas pessoas são adeptos à teoria da criação da Terra Antiga, ou seja, a Terra foi criada nesse tempo lá de trás mesmo. E outros estudiosos da Bíblia acreditam que não foi tanto tempo atrás, não. Existe uma teoria, chamada teoria da Terra Jovem, que considera que esse, no princípio, só foi há mais ou menos 10 mil anos atrás. É possível que a Terra Antiga esteja certa? É possível que a Terra Jovem, essa teoria esteja certa? Existe alguma certeza de uma ou de outra? Não. Certeza não existe, não. Agora, existem consequências teológicas. Se você aceitar que a Terra é antiga, tem algumas consequências. Se você aceitar que a Terra é jovem, tem algumas consequências teológicas que a gente vai ver nas próximas aulas, porque envolve dias, não é a aula de hoje. Né? Mas o problema a ser entendido agora, no princípio, criou Deus os céus e a terra, é mais profundo do que a questão de dias ou anos. É mais do que, é uma narrativa toda, né? A pergunta que se inicia é assim: que Deus era esse? E onde estava Deus antes do princípio que a Bíblia relata, no princípio? Na Bíblia, existe assim 2 lugares fantásticos que começam com no princípio. É Gênesis, né? Bereshim, bara Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, no princípio é Bereshim, que é no hebraico. E no Evangelho de João, no Novo Testamento, escrito no grego koiné, começa: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Eita, quer dizer que a Bíblia tem falando de 2 princípios.
São iguais esses princípios? Não, não são. O princípio de Gênesis está escrito em hebraico, o princípio do Evangelho de João é escrito no grego, a palavra é ache, mas não é, eles são diferentes, não é por causa disso, é porque no princípio de João, ache o início, é a raiz de tudo. Então, a raiz de tudo é mais antigo do que a criação do universo. Então, quando o evangelista João, o discípulo, o apóstolo João, fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ele estava, e que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele estava falando de Jesus. Minha gente, o que João estava falando lá no Evangelho de João é que Jesus fez tudo. E Jesus, ele estava no princípio. Ele estava no princípio, ele estava no princípio, era o princípio de Gênesis. E veja, então, o Evangelho de João fala de dois princípios. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse está falando de Jesus, que Jesus era Deus. Ele quem? Jesus estava no princípio da criação, lá com Deus, Deus Pai. Então, minha gente, que coisa linda. E todas as coisas foram feitas por ele. Por quê? Por Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Veja, quando a gente então estuda a palavra Deus no hebraico, lá no livro de Gênesis, está lá como escrito Elohim. Elohim é plural, é deuses. E, na verdade, então, está fechado o mistério. João, no Evangelho, fala que Jesus estava lá. E Gênesis fala que, no princípio, os deuses criou. Então, quem foram os deuses? Na verdade, um Deus só, o Deus único, as três pessoas da Trindade. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Né? Deus Pai, se você olhar lá Gênesis 1:26, e diz, esse é Deus Pai, façamos o homem conforme a nossa. Deus Pai está dizendo aos três, dizendo, olha, nós vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele está usando o plural aí. É Deus Pai que está falando. Quando você vê Isaías 9:8, você diz assim, porque um filho que nasceu, um filho se deu, o principado está sobre seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está falando de Jesus. E João 4:24 diz assim, Deus é espírito, não importa o que os adore, o adore em espírito e em verdade. Então, aqui está formada a Trindade. Então, o princípio que João fala é um princípio antes de tudo. Jesus estava lá no princípio, Deus Pai estava lá no princípio antes de tudo, e o Espírito Santo estava lá. Quando eles três decidiram criar tudo, tá? Começa a Bíblia em Gênesis. Então, no princípio, criou deuses, os deuses criou, né? E que coisa maravilhosa. Para provar mais isso que eu estou dizendo, é que são os deuses, mas é um só. E barra é criou. Criou é porque os três que só são um, criou. Não são três deuses. Um Deus só que criou os céus e a terra. Então, foi um único Deus, trino, Deus de amor, que se apresenta de três formas distintas. Ambas têm a mesma substância. Eu faço aqui uma comparação para quem quiser, assim, é uma comparação, inclusive, um pouco pobre, né? Porque a Trindade é indescritível, a Trindade é alguma coisa muito além do que eu penso, do que você pensa, é uma coisa muito maravilhosa. Mas, assim, eu consegui colocar essa figura de linguagem para você entender. Água.
Você pode ter gelo, mas é água, H2O. Você pode ter líquido de beber e você pode ter água nas nuvens gasosas. São três formas completamente diferentes: gelo duro, água líquida e o gás que você não consegue nem pegar, né? E assim, todas são água e água, a mesma substância, mas de forma gasosa, líquida e sólida. São três formas distintas. Uma serve para lavar as mãos, outra serve para gelar, outra serve para se acumular e depois chover, cair na nossa cabeça. Entendeu? Esse é um mistério espetacular que é a Trindade. E eu consigo explicar a vocês como água gasosa, líquida e sólida. E é pobre essa explicação, viu? Deus é muito mais do que isso. Mas é uma forma de eu explicar, né? Então, a primeira resposta eu dei a vocês. O Deus que tudo criou foi o nosso Deus na forma da Trindade. Foi o Pai, foi Jesus Cristo e o Espírito Santo. Os três juntos criaram tudo. Quando João fala no princípio, lá no Evangelho de João, ele estava falando disso, né? E onde é que estava nosso Deus, a Trindade, antes de tudo criar? A resposta mais correta era que, antes de tudo acontecer, ele estava lá na eternidade. O Pai, Jesus e o Espírito Santo estavam os três juntos na eternidade. Na eternidade. Isaías disse assim, olha, antes que houvesse dia, eu sou. Quer dizer, antes que houvesse qualquer coisa, eles três já existiam. Os três já existiam. E ninguém há quem possa escapar da minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Todo mundo sabe essa última parte aí. Agindo eu, quem o impedirá? Mas a coisa bem linda está antes. Ainda que houvesse dia, eu sou. Né? Então, Deus, para criar tudo, ele era tudo, tudo. E ele, para criar tudo, ele teve que abrir um espaço para existir um local para o universo existir, para eu existir. Olha, vou explicar melhor. Eu fiz um desenho para vocês entenderem o que era isso. Veja, antigamente, a gente não sabe nem se era preto, não sabe nem se era preto, não sabe. Assim, mas assim, a Trindade, eu coloquei aí a pomba como se fosse o Espírito Santo, a sarça ardente como se fosse o Deus Pai, e a figura de Jesus, que todo mundo tem na cabeça, esse Jesus aí, assim, que a gente nem sabe se a fisionomia dele era essa mesmo, enfim, mas assim, no vazio, não era no vazio, no tudo que existia era a Trindade, tudo que existia era a Trindade, sabe? Né? Então, no princípio lá de João, era um todo que era só Deus, só existia Deus. E esse Deus trino, antigamente só existia Deus. Deus. Aí, Deus, por grande amor a mim e a você, ele teve que abrir um espaço para que eu e você existíssemos. Então, como foi que ele abriu esse espaço? Ele criou o universo dentro do todo que ele era que ele era. Ele abriu um espaço para, para abrigar o universo. E aí, eu vou gastar 5 minutinhos para você entender. Não tem. Agora, essa parte aqui não é da Bíblia, não é da Bíblia. É como a ciência diz que foi esse universo. O que a ciência já descobriu. O que a ciência já descobriu. Sobretudo a física quântica. A primeira coisa que tem é que a física quântica não sabe como foi que isso aconteceu, isso que eu vou dizer agora. Mas a física quântica diz que no comecinho, toda a energia, toda a força, toda a matéria existente, tudo que existia ficou dentro de um espaço do tamanho da ponta de um alfinete, da cabecinha de um alfinete. Está vendo que loucura? Está vendo que loucura? Tudo que existia,
as galáxias, as estrelas, os planetas, toda a força que existia. Isso quem descobriu foi a física quântica, não é a Bíblia, não. Mas vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Tudo que existia apareceu, a física quântica diz que apareceu dentro de um espaço do tamanho da cabeça de um alfinete, né? Por isso que teve um fantástico numa época dessa que disseram que a Bíblia descobriu a partícula de Deus, ou era de Planck. Esse amarelinho que eu coloquei aí era do tamanho da cabeça de um alfinete, do tamanho da cabeça de um alfinete. E dentro dessa cabeça do alfinete apareceu aí, a ciência diz que apareceu aí toda a força das galáxias, das estrelas, dos planetas, de tudo dentro dessa cabecinha de alfinete. Aí, como era muita força, como era muita energia, ela não se aguentou. E muito menos de meio segundo, ela começou a explodir. E não foi uma explosão. A ciência já sabe que não é uma explosão, é uma expansão. Ela não aguentou ficar do tamanho da cabeça de um alfinete. Ela começou a expandir, a crescer. Essa força descomunal começou a crescer, expandir, foi crescendo. Foi o período de inflação. E nesse período de inflação, com 10 segundos apenas, começou a desacelerar e a esfriar, porque era muito quente, começou a esfriar. Quando começou a esfriar, a ciência diz que começou a aparecer microelementos chamados quarks e gluons, que foram responsáveis por aparecer nesse pedaço de universo, vou chamar assim, os prótons e os nêutrons. Aí, com 50 mil anos, esse crescimento, essa expansão foi desacelerando mais, e esse universo ainda foi esfriando mais, e aí eles começaram a se juntar, e finalmente, olha, com 380 mil anos, que ele já estava bem mais frio, foi que, e só tinha prótons e nêutrons, começou a aparecer os elétrons. Foi aí que apareceu a luz. Apareceu a luz com 380 mil anos. Quem está dizendo isso é a ciência, não sou eu não, viu? Então, aí, com 100 milhões de anos depois, 100 milhões, foi que realmente começou as galáxias, as estrelas e os planetas. A estrela mais antiga que o ser humano conseguiu medir, conseguiu saber que existe, ela surgiu com 200 milhões de anos depois dessa célula de Planck, 200 milhões de anos depois, sabe? Hoje, o ser humano já foi capaz de colocar no espaço uma pequena espaçonave chamada Telescópio Planck, ou Sonda Planck, né? Ela se afastou da Terra e bate foto, é um jeito bem moderno de bater foto, ela bate foto com sensores de micro-ondas, que com esses sensores de micro-ondas, essas fotos, eles conseguem ver o que é que tem na frente do universo. Então, o ser humano conseguiu medir o que é o universo, e percebeu-se que o universo não é infinito, o universo é finito, é isso aí que vocês estão vendo, essa foto, ele tem 876 trilhões de quilômetros. E a Bíblia, aí agora é a Bíblia, diz que Deus, Isaías diz que, eis que na palma de minhas mãos eu te gravei. Deus tem contado na palma das mãos, e os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus é tão poderoso, minha gente. Ele sabe
são 874 trilhões de quilômetros, não sei quantos bilhões de anos-luz, mas está na palma da mão de Deus, esse universo. Então, foi assim, né? Aí você pode estar perguntando assim, para que Ricardo está falando tanta coisa que a ciência descobriu? Agora você vai entender, porque os teólogos, eles ficam discutindo, porque a Bíblia, Gênesis 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Faltando um SS, os céus e a terra. No princípio, aí que princípio é esse? Que princípio é esse? Bom, aí tem teólogo que acha que, e eles dão esse nome, Creatio ex nihilo, que em latim, é que no princípio foi quando surgiu o relato da Bíblia, Moisés começou a relatar a Bíblia quando apareceu aquela célula de Planck, quando não existia nada, não existia nem matéria nem energia. Então, esses teólogos acreditam que o relato da Bíblia começa quando não existia de fato nada. E Deus criou a partícula de Deus, ou célula de Planck. Né? E tem outros teólogos que acreditam que quando Moisés escreveu no princípio que Deus, os céus e a terra, Moisés está começando a narração dele quando, a partir de 380 mil anos, que já tinha matéria, já tinha elétron, já tinha esse monte de coisa, mas havia um caos. E como havia um caos, precisava Deus consertar o caos. E o universo estava em expansão. E aí foi que Deus consertou isso. Ai, eu expliquei, mas assim, que besteira é essa que eles discutem, sabe? É uma besteira muito grande. Mas eu quis mostrar a vocês que um único versículo da Bíblia causa discussões sérias, né? Será que Moisés escreveu? Será que Deus inspirou a Moisés a escrever sobre quando Deus criou tudo do nada, quando não existia nem matéria e Deus criou? Ou apenas Deus começou o relato dele da Bíblia quando Deus já havia criado a matéria e ele foi organizar a matéria? Poxa vida, que besteira, né? Não, é besteira para mim e você, que só precisa acreditar que Deus criou tudo. Mas, por esses motivos, existe diferença. Você vê, ó, a Gênesis, na linguagem de um livro, diz assim, quando Deus começou criando o firmamento e a terra, essa era de início um caos. Veja, quando o tradutor colocou um caos, e a terra era como uma massa amorfa, quando ele colocou isso, um caos, é porque ele já teve acesso a esse tipo de coisa e ele acredita, esse teólogo que fez essa transcrição, ele acredita que o relato de Moisés acredita que o relato começa Deus organizando o caos e não Deus criando a partir da matéria. Grande besteira, né? Deus é poderoso. Deus de todo jeito criou tudo, né? Mas é assim, vamos deixar essas besteiras para os teólogos, mas eu quis informar vocês. Eu quis, para vocês saberem que tem essas diferenças. E se você não entendeu, volte o filme e leia, veja de novo. Mas Deus criou tudo no momento que Ele quis e pronto. E foi assim. Outro detalhe do primeiro versículo da Bíblia, né? Como é que a gente sabe que Moisés estava falando da criação do universo, né? Como é que a gente sabe? Veja o que tem em Gênesis lá na frente. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, em um lugar, e apareça a porção seca, e foi assim. E chamou Deus a porção seca terra, e aos ajuntamentos das águas chamou mares. Isso, agora, observe o início, que é assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, no próprio capítulo 1,
Quando Deus quer falar especificamente da terra, das águas, chamando de mares, ele usa pronomes bem definidos. Aqui é um artifício do hebraico que se chama merisma. Um extremo os céus e a terra. Não é o céu, o mar, a terra, os bichos, não. É os céus e a terra. Isso, para uma pessoa que sabe hebraico, ele sabe que ele está falando de um contínuo. Os céus e a terra é todo o universo, né? É uma extensão, é diferente de o céu, a terra, os mares, é um contínuo. Por isso que a gente entende que ele estava falando de universo. E olha que detalhe maravilhoso do Gênesis. O povo da ciência discutindo se foi explosão e tal. A Bíblia já dizia que era expansão. A palavra hebraica, raquia, em Gênesis 1:6, relata lá. E ele disse, Deus disse, seja expansão entre as águas. Expansão, expansão, não foi explosão, né? Que a ciência vai confirmando o que a Bíblia já dizia, né? A Bíblia não falava que era explosão, falava que era expansão. Que coisa linda. Outro detalhe da criação, que coisa linda. Haviam testemunhas que Deus tudo criou. E onde a gente vê isso, minha gente? Em Jó 38, 4-7, né? Está lá escrito, ó, onde estava tu, Deus, falando para Jó, que na verdade Deus está falando para mim e para você, hoje, né? Tem gente que quer saber tintim por tintim, assim, quer discutir, quer ter razão de tudo, quer saber os mínimos detalhes da criação. É bom a gente estudar, não estou dizendo que é ruim, não, tanto é que a gente está estudando. Mas tem gente que briga com a outra por causa de besteira, né? Aí Deus dá uma lição em mim e você diz assim, onde é que tu estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me. Pai, diz, Ricardo, se tu tem entendimento, quem foi que pôs as medidas, se é que tu sabes? Tu sabe disso, tu sabe? Ou quem foi que estendeu ela sobre o cordel, sobre o universo? Sobre que estão fundadas as suas bases? As bases são os alicerces. Ou quem lhe assentou a pedra angular? Olha, você está conversando besteira aí, rapaz? É Deus está dizendo. Aí, essa parte em vermelho diz, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. A interrogação é porque ele está perguntando tudo. Ele está dizendo assim, que os anjos, porque estrelas da alva é uma forma de chamar os anjos, né? Estavam juntos, rapaz, alegremente cantando, se rejubilando, vendo a criação. Deus criou tudo, os anjos vendo criar. Tem testemunha, os anjos viram Deus criar. Isso é um dos motivos porque Satanás, e a gente vai estudar isso mais na frente, porque Satanás quis se rebelar. Satanás viu, Satanás é um anjo de luz, só que caído, mas é um anjo de luz, um querubim ungido, que viu Deus criando, viu o poder de Deus criar tudo, e quis ser igual a Deus, mas teve essa vontade no coração dele ser igual a Deus. Mas, veja, nessa época, os anjos juntos, alegremente cantavam, se rejubilavam, né? E, continuando, a Terra, o planeta Terra, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Tem algumas traduções na Bíblia que eu já mostrei que é caos, a palavra é veroshek, é caos mesmo, aparece como caos. E a ciência já comprovou que a Bíblia está certa. E eu já disse a vocês que não precisa, que a gente crê na Bíblia assim mesmo. Mas é tão bom quando a gente vê que a própria ciência não pode abrir a boca e dizer que a Bíblia está errada, porque a ciência já provou como é que a Terra foi formada. A Terra foi formada por um ajuntamento de poeira cósmica
que começou a se juntar e começou a girar, e de fato era sem forma e vazia no centro, chamado disco protoplanetário, e quando começou a girar, esse giro fisicamente cria-se uma aceleração centrípeta que puxa toda a poeira para o meio, e aí as rochas começaram a se formar, e o planeta foi formado. E no começo era sem forma e vazia mesmo, né? E a Bíblia continua dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eita, que coisa linda, né? A palavra se movia, em algumas Bíblias diz pairava, é merachef, que vem do termo rachaf, que quer dizer, é uma intensidade muito forte. É como se um escultor molda a água. E esse mesmo termo é usado lá para, não de Deus, né, mas escutado quando fala de escultura, que um artífice pega o planeta Terra em si não deve ser idolatrado, nada, é apenas uma criação de Deus. Né? Quem deve ser idolatrado é o Senhor Deus, mas ele que pegou e amoldou com água, ele pegou, amoldou com água e fez o planeta Terra, né? E lá na frente, ele diz assim, olha, vocês estão idolatrando essas imagens feitas, aí usou a mesma palavra, com algo que foi amoldado com água. É coisa linda, sabe? Não os ídolos, não, estou dizendo Deus, né? No Antigo Testamento, quando foi traduzido para o aramaico, saiu do hebraico antigo para o aramaico, a palavra para Mecharef foi Targum Onecos, que é assim, é a mesma palavra como uma ave que se assenta para tomar conta dos ovos, para chocar, para cuidar de seus pintos. Então, assim, não, de maneira nenhuma chamando Deus, Jesus de ave, de pinto, mas é assim, esse cuidado Deus teve com o nosso planeta, ele pegou, ele amoldou, ele tomou de conta, sabe? As palavras de Jesus, quando está discutindo lá com os fariseus, ele está relatado lá em Mateus, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados, quantas vezes os quis ajuntar teus filhos como a galinha ajunta teus pintinhos debaixo das suas asas, e não te quiseres, debaixo das tuas asas, dá essa ideia de Targum ou Queros. Então, é isso que Deus fez para pairar sobre, o espírito dele pairou sobre o planeta Terra, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Essa é o trecho talvez mais importante da Bíblia. É ruim falar mais importante da Bíblia, porque toda a Bíblia é importante, né? Não se pode tirar um tio nem um J da Bíblia, mas essa parte é muito importante. Por quê? Porque sintetiza todo o poder e soberania de Deus. Tudo foi criado porque ele quis criar, né? Eu amei Abel e odiei Isaú, e daí? E você tem alguma coisa a reclamar? Eu sou soberano, assim, ele não é arrogante, não, ele é soberano, assim, ele ordena que haja alguma coisa, haja luz e houve luz, haja luz e houve trevas, não, haja luz e houve luz. O Salmo 33 diz assim, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Antes um pouquinho dizia, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. É assim, né? Algum ateu pode dizer até que a Bíblia é incoerente, porque haja luz foi no primeiro dia, e a construção do Sol, a criação do Sol, foi só no quarto dia. Aí fica meio esquisito, né? Como é que houve luz sem o Sol? É um negócio sem sentido nenhum. Mas há sentido. Veja, essa foto aí é uma figura de
do sistema Z66OD, retirada da revista Super Interessante, que é quando você bate a foto de uma galáxia muito distante, você bate a foto dela em formação ainda. O tempo que levou para a imagem dela chegar aqui no planeta Terra é o tempo ainda que ela está em formação lá. É uma coisa meio complicada, mas enfim. Nas galáxias, quando eram formadas ainda as galáxias, lá no início, havia luz. Então não havia sol, mas quando Deus disse haja luz e houve luz, é porque as galáxias já emitiam luz, né? Se Deus disse, é assim que acontece. Deus falou para o vazio, não existia nada, 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 nada. E Deus disse, comandou para o nada, haja luz. E houve luz. Rapaz, é um negócio impressionante, né? É um negócio sem... ele manda no que ele quer, ele ordena o que ele quer. E a função desse texto é mostrar que se Deus determina, acontece. Tudo que ele diz, não tem perigo de não acontecer, não, vai se realizar. A palavra de Deus não é vã, é eficaz, é potente, se ele anuncia, vai. Aí tem um caso assim, bem legal, a salvação. A minha salvação e a sua salvação, né? É uma iluminação, é um haja luz, só que é uma iluminação espiritual, é uma criação, que você está nas trevas, na escuridão do pecado, e seu coração se ilumina. Paulo diz assim, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na face de Cristo, então, com isso, a gente consegue entender o que vem na sequência. Porque na sequência do haja luz e houve luz, a narrativa da Bíblia é, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eita! Aqui é um caso de figura de linguagem, sabe? Olha, como é que Deus ia achar a luz boa, viu? Deus que a luz era boa. Poxa, a luz era boa? Aí, boa parte dos teólogos acredita que na criação está se referindo ao próprio Jesus Cristo. Isso se coaduna com Apocalipse, com João e com Isaías. Veja, Apocalipse, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Olha, o que é que João diz? Eu sou a luz, Jesus diz, né, através do Evangelho de João. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja o que é que Isaías diz. E não terás mais a necessidade do sol para fornecer, está falando da Nova Jerusalém, para fornecer a luz do dia, nem precisarás do brilho do luar, porque Yahvé será a tua luz para sempre, o teu Deus será toda glória e teu esplendor eternamente. Glória a Deus. Então, é uma linguagem figurada, possivelmente falando de Jesus. E, finalmente, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Tarde e manhã. Aqui, parece assim que Moisés, inspirado por Deus, evidentemente, ele vai falando toda uma linguagem, ele fala, haja luz e houve luz, mostrando a soberania de Deus. Ele fala, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus a separação entre luz e trevas, pecado e salvação através de Jesus Cristo. Então, aqui está toda uma contextualização. Aí parece, tudo leva a crer que Moisés volta com uma linguagem tradicional, que foi tarde e manhã. Esse era um costume dos hebreus, depois dos judeus,
que o dia não era como a gente do relógio, que começava meia-noite e terminava meia-noite, mas começava numa manhã, terminava no crepúsculo e começava com o amanhecer do sol. E foi tarde e foi manhã. Então, isso é uma doutrina hebreia judaica, né? E assim a gente terminou o capítulo 1, do versículo 1 a 5, que diz o primeiro dia. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e aí a gente viu que os três criaram tudo, né? Deus existia antes de qualquer coisa, o Deus trino, o Deus de amor, e depois ele resolve, ele abrir um espaço para criar um local para a gente depois ser criado, e ele cria a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele próprio tem um cuidado de criar a terra, ele cuida dessa terra para mim e você, ele vai criando a terra, e depois ele disse, haja luz e houve luz. Certamente foi essa expansão que houve no universo, que a ciência diz que foi o Big Bang. Não sei se foi, não sei, eu sei que Deus disse, haja luz e houve luz. Para mim, me parece que foi essa expansão, esse Big Bang, porque eu estou dizendo isso porque tem teólogo que diz que nem Big Bang existiu, mas, enfim, eu sei que Deus disse, haja luz e houve luz. E aí viu Deus que a luz era boa e fez Deus a separação entre luz e trevas, e aí é uma referência ao nosso Jesus Cristo, que Jesus é bom e a luz é a salvação e a separação entre a luz é viver com Jesus, é viver esse plano de salvação, e as trevas é viver esse pecado. E aí Deus voltou com uma linguagem mais tradicional e chamou a luz de dia e a treva chamou de noite, e fez tarde e manhã. Isso foi para o judeu entender tudo que estava se acontecendo. E isso foi o primeiro dia. E tudo foi bom. E Deus viu que foi bom. E assim a gente termina, e na próxima aula a gente vai ver como foi que Moisés escreveu os outros dias da criação. Deus abençoe vocês.